Olá, boa noite. Boa noite. Investigação da Polícia Federal conclui que houve corrupção passiva em caso de Temer e Rocha Luz. Relatório parcial foi entregue ao STF e delegados pedem mais prazo para finalizar o inquérito. Após ser acusado de chefe de organização criminosa, Temer processa Joesley Batista da JBS Friboi. O presidente pede indenização por danos morais e move ações na justiça por calúnia, injúria e difamação. Eduardo Cunha afirma que Joesley mentiu sobre a relação dele com Lula e diz que se encontrou com o empresário e com o ex-presidente durante o processo de impeachment de Dilma. Irmã de Aécio Neves, do PSDB, Andréa Neves, pede para ser julgada pela Justiça de São Paulo. E o ex-ministro Palocci é suspeito de lavagem de dinheiro na compra de imóveis para filhas. E ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se torna réu pela 11ª vez. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você sempre quis um celular com tela grande e agora pode ter. A promoção Agora é o Smartphone da Telona voltou. Junte 5 selos e com mais 10 de R$ 29,99, você troca por um smartphone com entrada para 2 chips. Câmera frontal e traseira, internet Wi-Fi, garantia de 1 ano e tudo isso em uma telona de 5 polegadas. Aproveite! De 25 de junho a 9 de julho nas bancas. Jornal Agora, só o que interessa. No Todo Seu desta segunda, tem um bate-papo do bem. Quem vai estar aqui comigo são os coordenadores de uma ONG super bacana que promove cursos de idiomas ministrados por refugiados. Olha só que interessante. E tem muita gente muito qualificada aqui com pós-graduação que acaba sendo marginalizado porque não recebe uma oportunidade, né? No nosso musical, recebo uma bonitinha que está fazendo um imenso sucesso com hits que reforçam o empoderamento feminino. É o poder, o mundo é de quem faz. Fica comigo para conferir por Todo Seu nessa segunda, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Depois não vem dizer que eu não avisei. Em 15 dias, 566 armas foram roubadas de 2 fóruns de São Paulo. Até agora, ninguém foi preso. O último crime ocorreu no sábado, em Diadema. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que o armamento não pode ficar nos fóruns que não têm segurança para enfrentar as quadrilhas. No primeiro dia útil após o assalto, o Fórum de Diadema seguiu a rotina de audiências e abriu para o público. Foi grande o movimento de policiais. O prédio tem câmeras de segurança, mas os equipamentos não estavam funcionando na hora do crime. O assalto aconteceu por volta de 7 horas da noite de cerca de 10 criminosos invadiram o prédio do Fórum, fizeram 3 vigias reféns que ficaram presos em uma sala. Os ladrões já sabiam exatamente o que queriam. As armas, provas de crimes que estavam guardadas aqui. Eles levaram 391, 294 revólveres, 87 pistolas,
além de um fuzil, 3 submetralhadoras, uma espingarda, entre outros armamentos. No começo do mês, em uma ação semelhante, criminosos roubaram 175 armas do Fórum de Guarujá, no litoral paulista. Quem trabalha no Fórum de Diadema diz que o armazenamento das armas é um problema antigo. Inclusive, a presidência do tribunal contratou essa empresa de segurança por conta disso. Por causa das armas? Isso. Desde o ano passado, um acordo entre o governo do estado, o Exército e Conselho Superior de Magistratura definiu que as armas vinculadas a processos judiciais não seriam mais encaminhadas aos fóruns, apenas o laudo da perícia. O diretor executivo do Instituto Sou da Paz, que trabalhou no acordo, diz que há dificuldade em destinar o armamento que já estava nos fóruns antes da decisão. Só em 2016, os fóruns paulistas receberam 16 mil armas e foram entregues para destruição 11 mil, ou seja, sobraram 5 mil armas ainda acumuladas nos fóruns e que são passíveis de desvios, de roubos, como esse que nós vimos em Diadema e há poucos dias no Guarujá. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também confirmou o problema. Nesta tarde, a cúpula da Segurança Pública do Estado, da Justiça e do Exército estiveram reunidos. Ficou decidido que as armas serão retiradas dos fóruns de todo o Estado e ficarão guardadas pela Polícia Militar até a destinação final. A irmã de Aécio Neves, do PSDB, Andréa Neves, pediu para ser julgada pela Justiça de São Paulo. Atualmente, os 4 processos estão juntos no Supremo Tribunal Federal. O de Andréa Neves, o do irmão Aécio Neves, o do primo Frederico Pacheco e do ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, Menderson Souza Lima. Todos são investigados num inquérito aberto a partir da delação premiada de Joesley Batista, da JBS Friboi. Aécio é acusado de pedir 2 milhões de reais ao empresário para supostamente pagar advogados na Lava Jato. Mas, segundo as investigações, o dinheiro foi parar na conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, aliado de Aécio. A defesa de André afirma que apenas Aécio, por ser senador, teria foro privilegiado para ser julgado no Supremo e defende que o processo contra ela seja desmembrado e enviado à Justiça Federal em São Paulo, o local do encontro entre Joesley e Aécio Neves. No final de semana, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso no Supremo, rejeitou o pedido da defesa de Aécio, que queria que ele fosse julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma do STF, composta apenas por 5 ministros. A defesa do tucano alegava que o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República é da mais alta relevância e gravidade. Na semana passada, a primeira turma decidiu por manter Andréa Neves presa. O caso de Aécio no colegiado será julgado amanhã. Além do pedido de prisão contra o tucano, os ministros vão decidir ainda se ele deve ficar afastado das funções parlamentares. Ao negar, o ministro Marco Aurélio disse que o desfecho desfavorável a uma das defesas é insuficiente ao deslocamento para o plenário. A prisão e o afastamento de Aécio foram pedidos, segundo a Procuradoria-Geral da República, para evitar que o tucano atrapalhe as investigações. Além do caso JBS, Aécio é alvo de outras 7 investigações no Supremo. 5 abertas a partir de delações da Odebrecht e outras 2 a partir de delação do senador cassado Delcídio do Amaral, sobre Furnas e sobre o chamado Mensalão Mineiro. Aécio, a irmã Andréa, Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima negam as acusações. O tucano diz ter sido vítima de uma armação de Joesley Batista. Defesa do presidente Michel Temer entrou na justiça contra o empresário Joesley Batista da JBS Friboi. Nas redes sociais, o presidente divulgou vídeos afirmando, sem citar nomes, que os criminosos não sairão impunes. No processo, Michel Temer alega ter sido atingido na honra. Se diz vítima de calúnia, injúria e difamação e quer de Joesley Batista uma indenização por danos morais, mas não estipulou o valor. A defesa do PMDBista afirma que o executivo é o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira. As ações foram apresentadas à Justiça após a entrevista de Joesley à revista Época. A publicação, o empresário, dono da JBS Friboi, afirma que Temer é o chefe da maior e mais perigosa organização criminosa do país. Na reportagem, Joesley descreve uma relação de intimidade com o presidente
e diz que o PMDBista não fazia cerimônia em pedir dinheiro. A primeira reação veio no sábado. Em nota, Temer acusou Joesley de desfiar mentiras e proteger o PT. Esta tarde, o presidente publicou vídeos no Twitter, gravados no domingo. Em um deles, sem mencionar o nome do empresário, afirma que os criminosos não sairão impunes. Acabamos com os favores, que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos. Temer chegou a cogitar que o pronunciamento fosse em rede nacional de TV, mas acabou desistindo depois que auxiliares o advertiram para o risco de panelaços. O fato é que a entrevista do dono da JBS agrava ainda mais a situação do presidente, investigado na Lava Jato por obstrução da justiça, corrupção e organização criminosa. Tudo indica que o Ministério Público Federal deve considerar as afirmações de Joesley à revista para reforçar o embasamento da denúncia contra Temer, que deve ser apresentada nos próximos dias. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o teor da conversa, gravada em segredo por Joesley, indica que Temer deu aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, que recebiam pagamentos do empresário. Foi esse episódio que deu origem à abertura do inquérito contra o presidente. Temer embarcou no início da tarde para uma viagem de 5 dias à Rússia e à Noruega. O objetivo é atrair investimentos nas áreas de energia, portos e ferrovias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assumiu o cargo no lugar de Temer interinamente. O ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, afirmou que o dono da Friboi, Joesley Batista, mentiu sobre a relação dele com Lula em entrevista à revista Época. Cunha está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Na carta redigida à mão, Cunha diz que Joesley fala que só encontrou o ex-presidente Lula por 2 vezes, em 2006 e 2013. Mentira! Ele apenas se esqueceu que promoveu um encontro que durou horas no dia 26 de março de 2016, sábado de Aleluia, na sua residência, entre ele e Lula, a pedido de Lula, a fim de discutir o processo de impeachment, onde pude constatar a relação entre eles e os constantes encontros que eles mantinham. Essa afirmação do PMDBista contraria algumas respostas de Joesley à revista Época. Em uma delas, ele disse ter tido uma relação republicana com Lula, e em outra, diz que só se encontrou 2 vezes com o ex-presidente. Cunha ainda afirmou que o encontro na casa de Joesley pode ser comprovado pelo testemunho dos agentes de segurança da Câmara dos Deputados que me acompanharam, além da locação de veículo em São Paulo que me transportou. Em delação premiada e em entrevista à revista, Joesley afirmou que comprava o silêncio de Cunha com o aval de Temer. O empresário ainda declarou que o ex-deputado cobrou R$5 milhões para evitar a abertura de uma CPI que atingiria a JBS e pediu dinheiro para liberar créditos na Caixa para a empresa. Na nota, Cunha voltou a negar as acusações e pediu para que o STF anule a delação de Joesley. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Até 3 semanas atrás, Joesley Batista era visto por Michel Temer como um empresário extraordinário, do tipo que pode ser recebido fora da agenda, perto da meia-noite, no Palácio Residencial da Presidência da República. Agora, acusado pelo dono da JBS de chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, Temer passou a enxergar em Joesley a figura de um bandido notório. Decidiu processá-lo por injúria, além de cobrar indenização por danos morais. Temer faz muito bem em processar o corrupto confesso que o chama de quadrilheiro. É inaceitável que a presidência da República seja desrespeitada dessa maneira. Agora, para manter a coerência, Temer precisa agir contra o seu próprio grupo político. Não pode mais chamar de pessoa de boa índole alguém como Rocha Loures,
o ex-assessor preso após receber mala com propina de 500 mil. E terá de demitir todos os ministros investigados, que dão ao seu governo a aparência daquilo que a Procuradoria chama de organização criminosa. No limite, Temer poderia consultar o próprio espelho. Prestes a ser denunciado por corrupção, talvez o presidente se animasse a proteger a presidência de si mesmo. Boa noite. E o relatório da Polícia Federal apontou indícios de crime de corrupção passiva por parte do presidente Michel Temer e do ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, nas relações com executivos do frigorífico JBS Friboi. A polícia também pediu mais 5 dias de prazo ao Supremo Tribunal Federal para concluir o inquérito contra o presidente da República. O relatório da Polícia Federal foi entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal e aponta que houve corrupção passiva nas ligações de Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures com os donos da JBS Friboi. A conclusão se baseou no episódio em que os policiais federais flagraram Rocha Loures correndo com uma mala de 500 mil reais pagos por executivos do frigorífico, além de 2 laudos produzidos a partir da análise das conversas gravadas entre Loures e o diretor de Relações Institucionais da empresa, Ricardo Saldi. O executivo filmou e gravou no dia 28 de abril deste ano encontro nos quais acertou repasses em dinheiro vivo ao suplente de deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer. O relatório da Polícia Federal é apenas parcial, porque a entidade pediu mais 5 dias ao Supremo Tribunal Federal para concluir completamente o inquérito contra o presidente da República. Esse aumento de prazo se deve ao atraso no laudo pericial da gravação feita por Joesley Batista no encontro com o presidente no Palácio do Jaburu, no dia 7 de abril. Na conversa gravada por Joesley, o empresário diz ao presidente da República que está comprando o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha na cadeia e recebe o aval do presidente para continuar com os pagamentos. O negócio dos vazamentos, eu estou lá me defendendo. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Mantém isso, viu? Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim, é investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Na parte do inquérito já concluída pela Polícia Federal, Rodrigo Rocha Loures é acusado de exercer influência sobre o preço do gás fornecido pela Petrobras à termoelétrica ligada ao grupo JBS. O valor da propina é supostamente em benefício de Temer, segundo Ricardo Saldi, e corresponde a 5% do lucro que o grupo teria com a manobra, no valor total de 480 milhões de reais, pago em parcelas de 500 mil semanais. O laudo sobre a gravação de Joesley Batista contra Temer deve sair no início da próxima semana e permitirá à Polícia Federal concluir se o presidente cometeu ou não os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se torna réu em mais um processo da Operação Lava Jato. Essa é a 11ª vez que Cabral se torna réu em um processo da Lava Jato. A ação tomou por base a denúncia por lavagem de dinheiro em compra de joias sem notas fiscais, apresentada pelo Ministério Público Federal. O processo ainda inclui a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, e 2 operadores financeiros do esquema, que gastou 11 milhões de reais na compra de joias e pedras preciosas. Até agora, parte desse material não foi encontrado. Cabral está preso desde novembro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Calicut. Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar desde o final do mês de março, depois de ser beneficiada por uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje é o penúltimo dia de outono e a estação vai se despedindo com temperaturas amenas aqui na capital paulista. Só que amanhã o tempo vai mudar totalmente. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O tempo nesta terça-feira vai fechar aqui na Grande São Paulo e a previsão é de chuvas a qualquer hora do dia. E prepare o agasalho porque vai esfriar consideravelmente, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínimas de 14 graus e máxima amanhã à tarde só de 18 graus. Na quarta-feira o tempo não vai mudar muito e a máxima não vai passar dos 19 graus. Aí na quinta-feira o sol volta a aparecer e até ajuda a temperatura a subir um pouquinho. Teremos mínimas de 14 e máxima prevista de 21 graus aqui na capital.
A Globo News divulgou agora à noite que 2 cheques de pagamentos de Caixa 2 da construtora OAS e do grupo JBS Friboi foram depositados na conta do presidente Michel Temer. Segundo o canal de notícias, cada cheque com valor nominal de R$500 milhão foi depositado na conta do presidente e depois repassado para outras campanhas do PMDB para as eleições de 2014, como a do ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, que na época concorria ao governo do Rio Grande do Norte. Ainda segundo a Globo News, os depósitos tanto da JBS quanto da OAS na conta de Temer foram feitos a pedido dele para que o então candidato à reeleição à vice-presidência pudesse controlar melhor os recursos entre seus correligionários e apoiadores políticos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Henrique propõe eleições gerais, mas não propõe que seu partido PSDB deixe o moribundo governo Temer. Isso é jogo de cena para ganhar tempo. Lava Jato. O ministro Supremo Gilmar Mendes e o procurador-geral Janot fazem críticas e propostas. Janot deve propor separação entre Caixa 2 e corrupção. Quem for Caixa 2 bastaria confessar, teria pena alternativa à prisão e poderia até manter-se ficha limpa. Perguntas. Como decidir quando Caixa 2 é também corrupção? Até onde uma investigação consegue alcançar nessa teia de grana e interesses? Quem vai definir isso? Procuradores? Inclusive nos estados onde as quadrilhas nascem e quadrilhas são desde sempre? Já Gilmar Mendes critica o que ajudou a criar. Agora Gilmar percebe abusos nas investigações, abusos da polícia, abusos do Ministério Público. E ironiza. Deus nos livre de sermos geridos por juízes. Se coubesse ao Judiciário ou ao Ministério Público administrar o deserto do Saara, talvez faltasse areia. Gilmar Mendes, só agora, defende: política deve ser feita nos partidos, não na promotoria e nos tribunais. Diz o mesmo Gilmar. Expandiu-se demais a investigação para além dos limites. Diz isso porque agora chegou ao PSDB. E porque murmúrios sobre negócios da banca e da comunicação vazados do entorno de Palocci abalam, assustam a cabeça do sistema. Gilmar Mendes tem falado em regulação econômica da mídia. É parte do jogo de cena, mas significa: a caixa de Pandora da mitologia grega continha os males do mundo. Abriram a caixa da Lava Jato em busca dos males de Lula e do PT. Porém, mesmo contra o desejo inicial, estão sendo expostos os males de tantos dos demais. Por isso, querem agora enterrar a caixa da Lava Jato. Boa noite. A Força-Tarefa da Lava Jato pede ao juiz Sérgio Moro o sequestro de bens ligados ao ex-ministro Antônio Palocci dos governos Lula e Dilma Rousseff do PT. O valor dos imóveis chega a quase R$4 milhões. Palocci tenta fechar um acordo de delação premiada com a Justiça e é acusado pelo Ministério Público Federal em 2 ações penais por corrupção e lavagem de dinheiro. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou o que chamou de abusos na Operação Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato quer que o juiz Sérgio Moro sequestre 2 imóveis ligados ao ex-ministro. O procurador Januário Paludo fez o pedido porque encontrou indícios de lavagem de dinheiro. A partir do cruzamento de dados de documentos de imposto de renda e registro de imóveis, o procurador entendeu que Palocci repassou dinheiro irregular à filha e à enteada para ocultar vantagens recebidas de crimes anteriores. Foram quase R$3 milhões doados só para a filha, Carolina Palocci, que comprou na sequência um apartamento de mais de R$2 milhões. E ainda R$1,5 milhão pagos em um imóvel destinado a Marina Watanabe, enteada do ex-ministro. Os advogados de Palocci dizem que até agora não tiveram acesso aos autos e que todas as transações estão devidamente declaradas. Até onde vai a Lava Jato? Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é preciso colocar um freio. Ele declarou que a investigação expandiu-se demais, além dos limites, e criticou que seriam ações controladas para atingir qualquer autoridade ou o próprio presidente da República. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial, como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Em novo depoimento, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar, falou sobre o ex-presidente Lula.
Ele foi ouvido novamente com o objetivo de fornecer mais informações sobre o papel do advogado Roberto Teixeira, compadre de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a compra de imóveis feita pela Odebrecht para uso do ex-presidente. Um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto, um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo e a reforma de um sítio em Atibaia, usado por Lula e familiares. Segundo a delação de Alexandrino Alencar, o advogado de Lula propôs que eles forjassem documentos que mostrassem que Fernando Bittar, sócio do filho de Lula, havia pago pelas obras. Na documentação do sítio, Bittar aparece como um dos donos. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que vai denunciar aos órgãos nacionais e internacionais competentes a tentativa de intimidação que integrantes da Operação Lava Jato estão promovendo contra os advogados do ex-presidente. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.